Eu sei que hoje você tá sofrendo porque se sente perdido e desanimado. E parece que desperdiçou tanto tempo que não dá mais pra recuperar. Então cada esforço parece que não vale a pena porque não vai fazer diferença nenhuma. E todos os dias você tem acordado sentindo que o tempo tá só passando e que nada muda. Mas, ao mesmo tempo, o mundo não para. As contas continuam chegando, as dívidas se acumulando, os prazos seguem vencendo, os seus sonhos parecem cada vez mais distantes e impossíveis, e a sensação de que tá tudo fora de controle fica cada dia pior. Eu sei exatamente como é essa sensação, porque eu já passei por ela centenas de vezes ao longo dos anos, onde eu ficava preso em um ciclo de autossabotagem e de inércia, em que eu acordava já me sentindo derrotado, trabalhava cansado, e nos momentos de lazer eu só me sentia desanimado. Mas o maior aprendizado que eu tirei dessas fases ruins da minha vida foi de que cada uma delas aconteceu porque eu tinha relaxado e deixado o controle da minha vida de lado. Ou seja, eu abri mão das responsabilidades porque eu achava que eu podia. Mas em cada vez que eu fiz isso, pensando que eu podia, eu quebrei a cara lindamente. Porque a vida nunca vai funcionar no piloto automático. Então não importa o quão estável a sua vida pareça no momento, a partir do momento em que você baixa a guarda, pensando que pode se entregar para o conforto por alguns dias, você cai na boa e velha armadilha dos desejos, onde você começa a se guiar pelos desejos do momento. E quanto mais você faz isso, mais alimenta o monstro que está acabando com a sua vida. E entra no caminho do vício, onde você fica estressado por não fazer nada além de alimentar os seus vícios. E a resposta da sua mente é consumir ainda mais desses vícios. Como eu falei, eu sei bem porque eu já passei muito por isso. E é por isso que eu te digo, independente de qual buraco você esteja enfiado no momento, você pode dar a volta por cima e retomar o controle da sua vida em 2 semanas. E eu sei que pode parecer absurdo e impossível, porque grandes mudanças definitivas de fato precisam de tempo, paciência e disciplina. Porém, o início do processo de mudança, que é sair da inércia, ganhar impulso mental e organizar as coisas, só precisa de 2 semanas. E não importa qual seja o problema ou situação que você esteja enfrentando, se você está com problemas financeiros, por exemplo, em 2 semanas você consegue organizar todas as dívidas que tem, criar um orçamento, fechar a torneira dos seus gastos e focar em achar uma forma de ganhar um dinheiro extra para resolver essas dívidas. E como eu disse, você não vai resolver o problema em si em 2 semanas, mas vai fazer a coisa mais importante, que é dar os primeiros passos. É melhor andar um pouco para frente em 2 semanas do que continuar por meses e anos sofrendo por um mesmo problema. Outro exemplo, se você está parado com os seus estudos, em 2 semanas você consegue recuperar o ritmo e voltar a estudar todos os dias, começando com meia hora no primeiro dia, 45 minutos no dia seguinte, e vai aumentando de 15 em 15 minutos todos os dias até alcançar o tempo necessário. Se você está sedentário, em 2 semanas você consegue voltar ao ritmo dos seus treinos, seja qual tipo de treino for, na academia, uma corrida, fazendo alguma luta, porque os primeiros 7 dias são para acordar o seu corpo e os dias seguintes para se acostumar a treinar todos os dias, assim como na sua alimentação também. Não importa quanto tempo você esteja chutando o balde, em 2 semanas você consegue se acostumar a comer bem novamente. Assim, cada dia você vai melhorando um pouco a qualidade do que come, mudando uma refeição de cada vez e não tudo ao mesmo tempo. Já na sua vida profissional, você pode estar parado no tempo ou até com o trabalho atrasado, mas em 2 semanas você consegue criar um plano, organizar suas tarefas e os seus projetos em um calendário para focar em resolver as coisas que estão atrasadas e depois disso usar o seu tempo novamente para melhorar a qualidade do seu trabalho. Enfim, a maioria dos maus hábitos que você vinha tendo, você consegue se desacostumar em 2 semanas. Mas tem um pequeno detalhe. Você só consegue se realmente quiser. E a primeira coisa que você precisa tirar da sua cabeça é de que precisa de meses ou anos para mudar alguma coisa na sua vida. Porque essa crença pode ser o obstáculo que tá te prendendo à estagnação. Então, na sua mente, você pensa que precisa de um esforço gigantesco para mudar, sendo que, na verdade, você só precisa dar o primeiro passo. Para voltar a estudar, você só precisa ler uma página. Para voltar a ser produtivo, só precisa terminar alguma tarefa que já começou. E para cuidar da sua saúde, você só precisa tomar um copo d'água. Porque esses primeiros passos são os que te mostram que, independente da dificuldade que você esteja no momento, para mudar é só fazer uma pequena ação positiva atrás da outra. Porque o foco em fazer pequenas melhores escolhas cria um efeito dominó, onde uma pequena ação leva a outra. E isso vai te dando a motivação para continuar com o processo de mudança. Então você não precisa de um esforço gigantesco e de anos para ver um resultado positivo. Nessas 2 semanas que você se dedicar a mudar, você já vai ver mudanças muito importantes, não só nos resultados, mas principalmente
principalmente nas suas atitudes e na sua saúde mental e qualidade de vida. Porque você vai mostrar para si mesmo que retomou o controle da sua própria vida. Esse sentimento de derrota que você sente hoje não é porque você está decepcionando a sua esposa ou os seus filhos, os seus pais, o seu chefe, os seus clientes ou o mundo. Você só está se sentindo mal porque está decepcionando a si mesmo, porque sabe que tem capacidade de fazer e alcançar as coisas. E tá aí perdendo seu tempo reclamando e choramingando, sendo que isso não vai resolver absolutamente nada na sua vida. Então a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o problema que você tem, porque esse é o primeiro passo para começar a criar um caminho de mudança. Para poder mudar, você precisa saber exatamente no que está errando, porque a coisa que eu mais vejo as pessoas errando quando se trata de mudança é que elas normalmente focam nas coisas que elas precisam começar a fazer, sendo que muitas delas já fazem as coisas certas que precisam ser feitas. O segredo está em parar de fazer as coisas erradas e continuar fazendo as coisas certas. Inclusive, uma coisa que você pode começar a fazer é investir no seu futuro, porque como eu falei, a consistência é o que constrói os resultados no longo prazo. E isso também se aplica à sua vida financeira. Então você pode aproveitar para começar a investir com o mercado Bitcoin, porque o MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina e é a escolha certa para quem quer explorar esse mercado de forma segura. E como provavelmente você já sabe, o Bitcoin foi o melhor investimento disparado da última década. Então hoje investir em ativos digitais já faz parte da carteira da maioria dos grandes investidores, porque é um tipo de investimento que pode te trazer muito retorno no longo prazo. E inclusive o MB está com uma campanha para te incentivar a começar, onde até o dia 17 de abril, a cada R$200 investidos em ativos digitais, seja em criptomoedas, renda fixa ou renda variável digital, você ganha um cupom para concorrer a um Bitcoin inteiro. Então você pode fazer isso abrindo a sua conta no mercado Bitcoin, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicando no link da descrição para baixar o e começar a investir. Mas então, voltando ao assunto, talvez você seja novo por aqui e não saiba, mas o minimalismo é a base da minha vida. E como já diz o ditado, menos é mais. E isso se aplica a tudo na vida. Por isso que eu digo que mudar de vida está mais relacionado a parar de errar do que a acertar cada vez mais. Como no caso do dinheiro, onde até um certo ponto de fato ganhar mais precisa ser o seu foco, porém, se você nunca parar de gastar com besteiras, você pode ganhar R$1 milhão que nunca vai ser o suficiente. Então, eu vou te dar um desafio para essas próximas 2 semanas. Eu quero que você termine esse vídeo e pare para pensar no que está errado com a sua vida no momento. Primeiro, você precisa descobrir o problema ou os problemas para depois definir o que você precisa fazer e o que você precisa deixar de fazer. E você vai perceber que o que você mais precisa é parar de fazer certas coisas do que fazer mais as coisas que você já faz certo. E aí, você organiza a sua rotina em cima disso. E eu só tô pedindo para você focar por 2 semaninhas em fazer tudo certo. Depois, se você quiser, você tira uma folga e descansa por 2 semanas seguidas. Mas eu sei que você não vai querer porque vai estar empolgado com a sua nova rotina. Então, por 2 semanas, eu quero que você foque em parar de perder tempo, em largar a preguiça, em sair das redes sociais que não te ajudam em nada, em comer melhor, estudar mais, trabalhar direito, se exercitar, parar de gastar com besteiras, controlar o seu dinheiro, dormir o suficiente, aproveitar com quem você ama e parar de desperdiçar o seu tempo. Mas tem um detalhe muito importante, que não tem problema se você não conseguir fazer tudo sempre perfeitamente. Como eu falei antes, mudar é sobre acertar mais e errar menos, o que não significa que você não vá mais errar ou que vá sempre acertar. Alguns dias vão ser melhores do que os outros. Consistência é sobre tentar dar o seu melhor todos os dias. Até deixa eu ali na minha mesa para te mostrar melhor o que eu quero dizer com isso. Bebam água. Então, como eu falei, o importante é manter a consistência. E a maioria das pessoas não entende o que é a consistência e pensa que consistência é isso aqui, onde todos os dias precisam ser perfeitos, onde você consegue fazer tudo que se planejou, sendo que, na verdade, a consistência realista é isso aqui. Você vai sim ter dias em que você acerta, mas vai ter dias que você acerta só um pouco, vai ter dias que você não vai acertar nada, vai ter dias que você vai quase fazer tudo o que queria, mas o importante é manter a consistência. Consistência é tentar fazer todos os dias o máximo que você pode para chegar até algum lugar. Então não importa se você tenha algum dia ruim, alguma eventualidade, algum problema, se você errar em alguns momentos, o que importa é a quantidade de acertos no longo prazo. O acumulado é que vai trazer os resultados, porque você é a média
do que você faz. Então não importa se você não consegue fazer tudo todo santo dia. O que importa é pelo menos tentar fazer o mínimo que você conseguir. Então, viu só? No final das contas, a mudança só acontece se você começar. E começando, aos poucos você vai errando cada vez menos. E com os juros compostos da vida no longo prazo, você vai ter uma grande mudança de realidade. Mas antes de ir embora, comenta aqui se você estava nesse estado de paralisia, achando que precisava de um milagre para finalmente começar a mudar. Então a gente se fala na próxima e valeu!